A chegada dos homens na América do Norte ocorreu há milhares de anos, havendo testemunhos confirmados de sua presença no Brasil a partir de 12 mil anos atrás. Nas regiões calcárias, onde há grutas e abrigos, estes vestígios se conservam melhor. Por isto, os arqueólogos as estudam preferencialmente, embora as populações pré-históricas tenham morado muito mais em aldeias a céu aberto do que dentro dos abrigos sob rocha. No vale do rio Peruaçu, no norte de Minas Gerais, os paredões rochosos forneceram suportes para pinturas e gravuras rupestres, enquanto os abrigos foram utilizados para armazenar alimentos, enterrar os mortos ou servir como local de trabalho e de moradia. As margens dos rios também foram ocupadas pelos indígenas. O rio Peruaçu tem um curso parcialmente subterrâneo e corre num cânion de 11 quilômetros, ao longo do qual encontramos uma centena de sítios arqueológicos, muitos deles decorados com arte rupestre. Trabalhando na região desde 1981, os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Missão Arqueológica Francesa já realizaram escavações em 10 destes sítios e reproduziram as pinturas rupestres de 20 abrigos. Especialistas de vários países colaboram com os arqueólogos mineiros, que contam também com o apoio de outras universidades brasileiras. A descoberta de novos sítios arqueológicos requer desde voos de reconhecimentos até prospecções geofísicas de solo. Mesmo assim, continua sendo fundamental percorrer a pé sistematicamente as regiões em estudo. O conhecimento do ambiente natural permite entender como as sucessivas populações ocupavam o espaço, explorando seus diversos ambientes. Alguns sítios mais representativos são então selecionados para as atividades de escavação. Não se trata apenas de coletar objetos, mas de ver como se organizam no espaço. Desta forma, é possível, por exemplo, distinguir os locais onde comiam, onde trabalhavam ou jogavam fora os detritos. Com a recuperação desses vestígios, podemos então conhecer melhor a vida cotidiana das populações pré-históricas do vale. Trabalhando com cuidado e muita paciência, os arqueólogos utilizam pincéis, colheres de pedreiro e outros recursos. É preciso diferenciar bem os vestígios mais recentes, geralmente mais superficiais, dos mais antigos, geralmente mais profundos. Verifica-se neste corte estratigráfico, ou seja, na parede exposta depois da escavação, a sequência dos pisos alternados de ocupação e de abandono. Esta estratigrafia é visível pelas mudanças de cores, textura e composição. Podemos observar aqui restos de fogueiras, marcas de estacas e reservas alimentares, cujas covas atravessaram os pisos mais antigos. Cada uma destas faixas coloridas registra a ocupação de uma determinada população há milhares de anos atrás. Os arqueólogos fazem em planta o registro dos vestígios para reconstituir posteriormente em laboratório a organização das ocupações pré-históricas e interpretar as estruturas significativas. Entre os vestígios de ocupação humana encontrados estão os silos enterrados, datados dos 2 últimos milênios. Estas cestas utilizadas para armazenamento de vegetais foram forradas com palhas e cobertas por uma camada de cinzas. Talvez esses cuidados tenham colaborado na preservação desses vegetais, que podem ter servido como reserva alimentar, estoque de sementes para plantações ou para fins rituais. A escolha dos materiais empregados, os seus gestos cotidianos e a dedicação que os homens dispensavam aos vegetais estão registradas nestes frágeis vestígios.
Preocupação com a vida material. Preocupação também com a morte. As escavações revelaram uma grande solicitude dos antigos moradores do Peruaçu para com seus mortos. Há 7.000 anos atrás, já os sepultavam nos abrigos. Aqui temos uma criança, sepultada há 5.000 anos, que foi aspergida com pigmento em pó amarelo e vermelho. Em períodos mais recentes, os corpos passam a ser depositados em covas ou em urna e acompanhados por utensílios como cabaças, utilizadas para transportar água, potes de cerâmica e armas. Em um desses sepultamentos, o corpo mumificado de um adulto do sexo masculino traz consigo uma cesta e um estojo de sobrevivência. Neste foram encontrados lâminas de machado de pedra polida e materiais utilizados para fixá-las em seus cabos, tiras de embira e cera de abelhas. Havia ainda um instrumento cortante de concha, espátulas de osso, cordões e buris feitos com dentes de paca e porco do mato. O corpo estava envolvido por uma capa e sua cabeça coberta por uma máscara de palhas trançadas. Para abordar o mundo simbólico dessas populações pré-históricas, os arqueólogos dispõem ainda das imagens pintadas nos abrigos. É o que chamamos de arte rupestre. Várias gerações decoraram os paredões do Peruaçu, sobrepondo por vezes seus grafismos uns aos outros. Neste painel, verificamos a sucessão de pelo menos 4 tradições rupestres. A mais antiga apresenta figuras geométricas amarelas e vermelhas. Em seguida, aparecem pinturas em preto, pés de milho, coqueiros e uma grande serpente. Outro grupo passou por cima uma camada de tinta vermelha sobre a qual picotearam gravuras representando aves e veados. Pequenas figuras humanas são as últimas imagens deixadas pelas populações pré-históricas do Vale do Rio Peruaçu. Cada sítio da região apresenta esta mesma sequência estilística, porém com características próprias. A Gruta do Caboclo destaca-se por suas vistosas figuras geométricas. Na Lapa dos Bichos, os pintores procuraram vencer o desafio de pintar a 18 metros de altura. No abrigo do Elias, vemos uma sequência de instrumentos e armas. Lapa do Rezar. Os densos conjuntos coloridos em vermelho e amarelo são emoldurados por grandes figuras brancas que alcançam 8 metros de altura. No meio das figuras geométricas, os índios representaram raízes e tubérculos comestíveis como mandioca e cará. Na Gruta do Ticão, as pinturas alinham-se nos sucessivos degraus do teto, formando registros escalonados. Com mais de 3.500 figuras, a Lapa dos Desenhos apresenta uma incrível variedade de temas, sendo o sítio mais rico do vale. A reprodução desses grafismos é uma atividade complexa, exigindo cuidado e paciência. O trabalho de campo constitui apenas a primeira fase da pesquisa arqueológica.
os pesquisadores precisam analisar e interpretar em laboratório os dados coletados em campo. Por exemplo, os pigmentos utilizados pelos homens pré-históricos para fazer as pinturas são analisados para a identificação dos seus componentes. A seguir, os pesquisadores reproduzem as tintas para verificar suas propriedades. Os arqueólogos fazem réplicas dos artefatos antigos para entender como foram feitos no passado. Desta forma, e através da identificação das técnicas utilizadas para sua fabricação, é possível identificar as culturas que os elaboraram. Descobrir para que foram utilizados os instrumentos de pedra é um processo laborioso, que envolve o estudo microscópico dos vestígios deixados nos seus gumes. Aqui vemos picões, utilizados para extrair blocos de sílix na jazida do sítio do Judas. Desses blocos foram extraídas lascas como esta, que eram empregadas para cortar vegetais frescos. Este outro instrumento, mais elaborado, foi utilizado para fabricar objetos de madeira. Estuda-se também as técnicas de fabricação dos potes, através da observação dos cacos de cerâmica. Os mesmos são remontados para a reconstituição das formas dos vasilhames. A análise das marcas de desgaste, da fuligem e dos depósitos de matéria orgânica permite identificar suas funções. Estes potes podem ter sido utilizados para cozinhar, armazenar, transportar alimentos. Esta urna continha os ossos de uma criança. Por serem típicos de um grupo humano específico, algumas formas de recipientes e seus temas decorativos facilitam a atribuição da cerâmica a uma cultura pré-histórica. Rodelas de fuso para tecer fios de algodão e cachimbos também eram feitos de cerâmica. Além de instrumentos de cerâmica e pedra, foi encontrada uma grande variedade de objetos de madeira, osso, fibra, concha e até de estalactite. Podemos ver aqui um cabo de machado, uma espátula de osso, uma plaina de concha, contas de colar de osso e casca de ovos, cordões, plumas e um artefato de resina. Como o clima e a vegetação mudaram ao longo dos milênios, os pesquisadores procuram reconstituir a evolução do ambiente, estudando os grãos de pólen fósseis preservados nas camadas arqueológicas. A análise dos restos da fauna e dos vegetais permite-nos conhecer a alimentação das populações pré-históricas. Enquanto os indícios mais antigos são formados por alimentos conseguidos através da caça, da pesca e da coleta, os vestígios dos últimos 2 milênios incluem ainda plantas cultivadas, como milho, mandioca, feijão, cabaça, algodão, urucum e maracujá. Vemos aqui os pesquisadores separando espigas de milho, fragmentos de mandioca, ossos e coquinhos. Estes estudos são complementados com as análises da composição química e estudos dos esqueletos humanos. Por exemplo, a frequência de cáries e a composição dos ossos fornecem indicações sobre a dieta alimentar. As análises dos remanescentes ósseos humanos exumados dos sítios arqueológicos do Vale do Rio Peruaçu estão sob responsabilidade de especialistas em antropologia biológica da Universidade de São Paulo. Seus pesquisadores procuram elucidar as relações genéticas entre os antigos habitantes do vale e outras populações pré-históricas brasileiras e americanas. Para tanto, estudam as características epigenéticas dos esqueletos encontrados. O Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Minas Gerais vem procurando eventuais resíduos de DNA ainda presentes nos ossos. O estilo e a qualidade de vida das populações pré-históricas estão registrados nos ossos que respondem às necessidades e ao estresse do cotidiano. Deste modo, encontram-se indícios de fraturas, artrites, infecções, interrupções de crescimento e patologia dentárias. Arqueólogos e bioantropólogos tentam ainda compreender o processo de preparação e inumação dos mortos,
bem como a postura da população pré-histórica diante do fenômeno da morte. A arqueologia dispõe de várias técnicas para determinar a antiguidade dos vestígios retirados dos sítios. A mais conhecida mede a radioatividade residual de carbono em tecidos orgânicos. Assim, carvão, ossos ou conchas podem ser datados com pequena margem de erro. O Laboratório de Radiocarbono do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear de Belo Horizonte realiza estas datações para os arqueólogos de Minas Gerais. A mesma instituição pesquisa, através da ativação neutrônica, as partículas dos minerais raros encontrados nas argilas utilizadas pelas oleiras pré-históricas. Desta forma, é possível verificar quais peças foram feitas com barro local e quais vieram de longe, evidenciando desta forma relações de troca entre diferentes populações ou migrações sazonais. Os resultados dos trabalhos são divulgados junto aos pesquisadores através de publicações especializadas do Brasil e do exterior, contribuindo para o conhecimento sobre as sociedades do passado. Mas não basta estudar. É necessário também proteger os sítios arqueológicos que formam a documentação não escrita sobre o nosso passado cultural. Para tanto, os pesquisadores auxiliam os órgãos governamentais, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cadastrando as ocorrências e lutando para que sejam implantadas condições para um turismo não predatório nas principais regiões arqueológicas do país. O patrimônio cultural do Brasil é de todos e não pode ser abandonado aos caçadores de lembranças ou de tesouros. Em razão da importância do Vale do Rio Peruaçu, foi solicitado seu tombamento pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. A visita de uma missão internacional ao Vale foi um passo importante para conseguir este reconhecimento. As exposições e publicações adequadas abrem um novo capítulo da história do Brasil. A sociedade conscientiza-se de que o passado do país remonta bem além da colonização portuguesa. A arqueologia pré-histórica devolve assim aos indígenas um passado próprio, que a história oficial teima em silenciar. Restitui sua dignidade de terem sido os primeiros desbravadores do Brasil. Cabe a todos nós proteger este patrimônio do Brasil e do mundo. Setor de Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Hey,